O sol de Goiânia castigava as costas de Leonardo enquanto ele dirigia pela BR-153. Já fazia 25 anos, mas a data ainda doía como se fosse ontem. A estrada que tantas vezes percorrera ao lado do irmão em direção aos shows que os consagraram, agora parecia mais longa e solitária. No rádio, uma de suas antigas canções com Leandro tocava, fazendo com que seus dedos tamborilassem no volante instintivamente, como nos velhos tempos. O painel do carro marcava 34 graus. Leonardo abaixou um pouco a janela, deixando que o vento quente do cerrado bagunçasse seus cabelos grisalhos. Aos 60 anos, seu rosto carregava as marcas do tempo e de uma vida intensa, mas seus olhos, quando se olhava com atenção, guardavam o mesmo brilho de quando subia aos palcos com o irmão. 25 anos, Leandro, murmurou para si mesmo, ajustando o chapéu de cowboy no banco do passageiro. Um hábito que mantinha em dias especiais como aquele. Era o mesmo modelo que seu irmão usava nos shows, guardado com cuidado ao longo dos anos como uma relíquia preciosa. Na entrada de Goiânia, o trânsito ficou mais intenso. Leonardo reduziu a velocidade, observando como a cidade havia mudado. Novos prédios, avenidas mais largas, o progresso não parava. Mas havia lugares que permaneciam intocados em sua memória. O bar onde fizeram seu primeiro show importante, o estúdio onde gravaram Entre Tapas e Beijos, a casa antiga dos pais onde ensaiavam no quintal. Estacionou o carro próximo ao cemitério Jardim das Palmeiras. O lugar estava tranquilo naquela tarde de junho. Leonardo pegou o chapéu do banco do passageiro com cuidado e respirou fundo antes de sair do veículo. O cemitério estava bem cuidado, com gramados verdes e árvores que forneciam uma sombra bem-vinda contra o calor do meio-dia. Caminhava lentamente pelo caminho de pedras, cumprimentando discretamente um ou outro visitante que o reconhecia. A fama nunca o abandonara, mesmo depois de tantos anos seguindo carreira solo. As pessoas o respeitavam ainda mais por sua resiliência após a perda do irmão. Quando se aproximou do túmulo de Leandro, Leonardo parou por um instante. A lápide de mármore branco estava limpa, com flores frescas, provavelmente deixadas por fãs que, mesmo após tanto tempo, não esqueciam o cantor. Na pedra, uma inscrição simples: Luiz José Costa, Leandro, 1961-1998. Eterno em nossas canções. Leonardo se aproximou, colocou o chapéu cuidadosamente sobre o túmulo e, com as pernas pesadas pela emoção, ajoelhou-se lentamente. Vim te visitar, meu irmão, disse em voz baixa, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. 25 anos, e parece que foi ontem que estávamos planejando nossa próxima turnê. O silêncio que se seguiu era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo vento suave que balançava as folhas das árvores ao redor. Leonardo permaneceu ajoelhado, perdido em suas memórias, enquanto o chapéu de cowboy repousava sobre o mármore branco, como um símbolo da dupla que marcou para sempre a música sertaneja brasileira. O sol começava a se pôr quando Leonardo finalmente deixou o cemitério. Com o chapéu novamente em suas mãos, dirigiu-se a um pequeno restaurante nas proximidades. Era um lugar simples, típico de beira de estrada, mas tinha um significado especial. Foi ali que ele e Leandro pararam para comer após seu primeiro contrato com uma gravadora em 1989. O restaurante do Toninho continuava praticamente o mesmo, com suas mesas de madeira e o cheiro de comida caseira impregnando o ar. Leonardo entrou e foi imediatamente reconhecido por Antônio, o filho do antigo proprietário, que agora administrava o estabelecimento. "Leonardo, que honra tê-lo aqui novamente!" exclamou Antônio, um homem de meia idade com um avental branco. "Faz tempo que não aparece." "Pois é, Toninho, dia especial hoje", respondeu Leonardo, apertando a mão do homem com firmeza. "Sei bem, o aniversário, não é? Papai sempre comentava sobre quando vocês dois vinham aqui."
Ele guardava recortes de jornal de todas as matérias sobre vocês. Leonardo sorriu, tocado pela lembrança. Antônio o conduziu até uma mesa nos fundos, mais reservada, onde podia comer sem ser muito incomodado. "O de sempre?" perguntou Antônio. "Você ainda lembra? Arroz, feijão tropeiro, linguiça caseira e uma cerveja bem gelada. Papai me ensinou a nunca esquecer o pedido dos clientes especiais." Leonardo assentiu, agradecido pelo gesto. Enquanto esperava, tirou do bolso uma fotografia antiga e desbotada. Era uma imagem dos dois irmãos, ainda jovens, sentados naquele mesmo restaurante, com copos de cerveja erguidos em um brinde. No verso, a data, 12 de setembro de 1989. "Lembra desse dia, Leandro?" murmurou para a fotografia. "Nossa primeira música nas rádios. Como a gente comemorou aqui." O celular de Leonardo vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de seu filho, Zé Felipe. "Pai, tudo bem? Lembrei que é um dia difícil para você. Estamos todos aqui em casa te esperando para o jantar." Leonardo digitou uma resposta rápida. "Estou bem, filho. Só passei para uma visita e para comer algo no restaurante do Toninho. Logo estou aí." Antônio retornou com o prato fumegante e a cerveja. Leonardo agradeceu e, antes de começar a comer, fez um brinde silencioso ao ar, como se Leandro estivesse sentado à sua frente. A comida trazia de volta memórias vívidas, as longas viagens de ônibus pelo interior do Brasil, as noites mal dormidas em hotéis baratos, os sonhos compartilhados sobre se tornarem grandes artistas. Eles haviam começado do zero, dois rapazes simples do interior de Goiás que sonhavam em cantar suas composições para o Brasil. Entre uma garfada e outra, Leonardo se lembrou de como Leandro era disciplinado, sempre insistindo para ensaiarem mais uma vez, para ajustarem cada detalhe das apresentações. "O sucesso não cai do céu, Léo", dizia ele. "A gente tem que buscar", e buscaram. Trabalharam duro até que o Brasil inteiro cantasse suas músicas. De entre tapas e beijos a Pense em Mim, suas canções se tornaram hinos de uma geração. Estavam no auge quando o destino interveio de forma cruel. Leonardo terminou sua refeição em silêncio, absorto em lembranças. Ao pagar a conta, Antônio recusou o dinheiro. "Hoje é por conta da casa, em memória do meu pai e do seu irmão." Leonardo, emocionado, apertou o ombro de Antônio em agradecimento. Ao sair do restaurante, o céu já estava escuro, pontilhado por estrelas que brilhavam intensamente no céu do cerrado. Segurou o chapéu com força contra o peito enquanto caminhava até o carro, sentindo o peso das memórias e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de conforto, como se Leandro tivesse, de alguma forma, compartilhado aquela refeição com ele. A casa de Leonardo, nos arredores de Goiânia, era uma fazenda moderna, com todo o conforto que o sucesso lhe proporcionara, mas mantendo a essência rural que sempre fizera parte de sua identidade. Ao chegar, encontrou a família reunida na varanda, Zé Felipe com a esposa, seus outros filhos e alguns netos que correram para abraçá-lo assim que saiu do carro. "Pai, estávamos preocupados", disse Zé Felipe, aproximando-se para um abraço apertado. "Desculpe o atraso, filho. Acabei me perdendo nas lembranças", respondeu Leonardo, ainda segurando o chapéu de cowboy. A casa estava iluminada e acolhedora. Na sala de estar, um banner com a foto da dupla Leandro e Leonardo havia sido colocado, junto com alguns arranjos de flores. Era uma tradição familiar honrar a memória de Leandro naquela data específica. Após os cumprimentos e abraços, Leonardo pediu licença e foi até seu estúdio particular, localizado em uma construção anexa à casa principal. Era seu refúgio, onde compunha, ensaiava e guardava memórias de sua carreira. As paredes estavam cobertas de discos de ouro e platina, fotografias emolduradas e cartazes de shows. Em um canto especial, havia um pequeno altar dedicado ao irmão, a última viola que Leandro tocou, fotografias dos dois em diferentes fases da carreira e o manuscrito original de
Pense em mim, com anotações feitas à mão pelo próprio Leandro. Leonardo acendeu as luzes e colocou o chapéu com cuidado ao lado da viola. Sentou-se no sofá de couro gasto, pegou uma das violas penduradas na parede e começou a dedilhar suavemente. A melodia de Entre Tapas e Beijos surgiu naturalmente, como se seus dedos tivessem vida própria. Um leve toque na porta interrompeu sua concentração. Era Pedro, seu neto de 15 anos, que herdara o talento musical da família. "Posso entrar, vô?" perguntou o adolescente, hesitante. "Claro, meu filho. Vem cá." Pedro entrou timidamente e sentou-se ao lado do avô. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som da viola que Leonardo continuava a tocar suavemente. "Vô, posso te perguntar uma coisa?" disse Pedro finalmente. "O que quiser, meu filho." "Como é que foi quando o tio Leandro descobriu a doença?" Leonardo parou de tocar por um instante. Respirou fundo, olhando para o rapaz que tanto lembrava Leandro na juventude. Os mesmos olhos vivos, o mesmo jeito tímido de falar. "E foi rápido e inesperado", começou Leonardo, retomando os acordes suaves na viola. "Estávamos no auge, sabe? Shows lotados, músicas em primeiro lugar nas rádios. Seu tio começou a sentir dores no estômago. No início, achamos que era só cansaço, estresse da rotina. Mas quando ele foi fazer os exames..." Leonardo fez uma pausa, sentindo a emoção apertar sua garganta. Pedro colocou a mão sobre o ombro do avô, em um gesto de conforto. "E tumor no pulmão, já em estágio avançado. Os médicos deram poucos meses de vida. Mas sabe o que seu tio fez? Continuou trabalhando, compondo, fazendo shows até onde as forças permitiam. Ele dizia: Léo, a vida é curta demais para a gente ficar se lamentando. Vamos fazer o que amamos enquanto podemos." Pedro ouvia atentamente, seus olhos fixos no avô. "O último show que fizemos juntos foi em Goiânia, 2 meses antes dele partir. Ele já estava fraco, mas subiu naquele palco com a mesma energia de sempre. Ninguém na plateia podia imaginar o que ele estava enfrentando." Leonardo dedilhou mais alguns acordes, deixando que a música preenchesse o silêncio emotivo que se seguiu. "Vô, você acha que eu poderia aprender a tocar como o tio Leandro?" perguntou Pedro finalmente. Leonardo sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. "Seu tio ficaria muito orgulhoso de ver você seguindo esse caminho, Pedro. Ele sempre dizia que a música era a melhor herança que poderíamos deixar. Vem cá." Leonardo ajustou a posição da viola nas mãos do neto e começou a ensiná-lo os acordes de Pense em Mim. Os dedos jovens de Pedro, ainda inexperientes, encontravam dificuldade em algumas passagens, mas a determinação em seu olhar lembrava tanto a de Leandro que Leonardo sentiu como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. Por horas, avô e neto permaneceram naquele estúdio, cercados por memórias físicas e melódicas de uma parceria que transcendia o palco. Enquanto ensinava Pedro, Leonardo sentiu que estava passando não apenas técnicas musicais, mas também a essência do que ele e Leandro haviam construído juntos. Uma conexão genuína com as pessoas através da música. Quando finalmente saíram do estúdio, a família já havia servido o jantar. À mesa, histórias sobre Leandro foram compartilhadas. Risadas ecoaram e Leonardo percebeu que, de alguma forma, seu irmão continuava presente, não como uma sombra de tristeza, mas como uma luz que ainda guiava e inspirava a todos. O relógio marcava 3h20 da manhã quando Leonardo acordou sobressaltado. O quarto estava silencioso. Apenas o leve zumbido do ar-condicionado perturbava a quietude da noite. Havia sonhado com Leandro novamente. Não era incomum, especialmente naquela data. Mas este sonho fora particularmente vívido. Estavam nos bastidores de um show, conversando sobre uma nova música, como nos velhos tempos. Sabendo que não conseguiria voltar a dormir, Leonardo levantou-se, vestiu um roupão e desceu para a cozinha. A casa estava mergulhada em silêncio. Todos dormiam.
Preparou um café forte e caminhou até a varanda, onde se sentou em uma cadeira de balanço, observando a lua cheia que iluminava os pastos de sua fazenda. O celular no bolso do roupão vibrou. Uma mensagem de Christian, antigo parceiro de dupla com Ralph e amigo próximo de Leonardo e Leandro desde os primórdios da carreira. Não consegue dormir também, meu velho? Estava pensando em vocês. Que tal um café da manhã no Mercado Central, como nos velhos tempos? Leonardo sorriu. Christian sempre parecia saber quando ele estava acordado nas madrugadas difíceis. Respondeu, confirmando o encontro para as 7 horas e voltou a contemplar a paisagem noturna. A propriedade de Leonardo era ampla, com pastos verdejantes, um pequeno lago artificial e uma área de preservação onde mantinha algumas espécies nativas do cerrado. Ao longe, podia ver o estábulo onde guardava seus cavalos de raça, uma paixão que compartilhava com Leandro desde a infância na roça. Levantou-se e caminhou pelo jardim iluminado por luzes baixas. O orvalho da madrugada já começava a se formar sobre a grama. Chegou até um pequeno gazebo construído próximo ao lago, onde mantinha uma churrasqueira e uma mesa rústica, local de muitos almoços de domingo com a família e amigos. Foi ali que realizaram o último churrasco com Leandro, semanas antes de sua partida. Estava fraco, mas insistiu em estar presente, em conviver com os amigos, em cantar mais uma vez. Leonardo sentou-se no banco de madeira, fechou os olhos e quase pôde ouvir as vozes e risadas daquele dia. Leandro contando histórias das primeiras apresentações, Chitãozinho e Chororó compartilhando perrengues de estrada, Zezé de Camargo comentando sobre o futuro da música sertaneja. Era um tempo em que estavam construindo as bases do que se tornaria um dos gêneros mais populares do Brasil. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação de uma rádio online que tocava "Não aprendi a dizer adeus". A ironia não passou despercebida. Leonardo abriu o aplicativo e aumentou o volume, deixando que a voz de Leandro preenchesse a madrugada silenciosa. Enquanto a música tocava, lembrou-se da gravação daquela canção. Leandro estava especialmente emotivo naquele dia, como se soubesse que aquela música carregaria um significado especial no futuro. "E essa vai ficar, Léo", disse ele após terminarem a gravação. "Essa vai ficar para sempre." Leonardo cantarolou junto, sua voz se misturando à do irmão, através do pequeno alto-falante do celular. Era quase como fazer um dueto novamente, algo que sentia falta todos os dias, mesmo após tantos anos de carreira solo bem-sucedida. Quando a música terminou, o silêncio pareceu ainda mais profundo. Leonardo enxugou as lágrimas que haviam escorrido sem que percebesse e consultou o relógio. 4h30 da manhã. Decidiu voltar para casa e se preparar para o encontro com Christian. Tomou um banho demorado, escolheu uma camisa xadrez, estilo que sempre caracterizou a dupla, e um chapéu, não o que levara ao cemitério, mas um semelhante. Antes de sair, passou pelo quarto onde Pedro dormia e entreabriu a porta. O neto havia deixado a viola ao lado da cama, provavelmente praticando até tarde os acordes que aprendera na noite anterior. Leonardo sorriu, fechou a porta com cuidado e desceu para a garagem. Optou por um carro mais discreto desta vez, um sedã simples que não chamaria tanta atenção. O céu começava a clarear quando saiu pelos portões da fazenda, dirigindo-se ao centro de Goiânia. O Mercado Central já estava em plena atividade quando chegou. Comerciantes organizavam frutas em bancas coloridas. O cheiro de café fresco e pães caseiros preenchia o ar. Leonardo colocou o chapéu, ajeitou os óculos escuros e caminhou entre as pessoas, a maioria ocupada demais com suas compras para notar sua presença. No fundo do mercado, havia uma pequena lanchonete onde ele e Leandro costumavam tomar café antes de irem para o estúdio. Foi lá que encontrou Christian, já sentado com 2 xícaras de café na mesa. "Madrugador como sempre", disse Leonardo, aproximando-se. Christian, agora com os cabelos grisalhos,
mas mantendo o mesmo sorriso cativante dos tempos de palco. Levantou-se para um abraço apertado. Algumas coisas nunca mudam, meu amigo, respondeu ele, especialmente em dias como hoje. Sentaram-se e, por um momento, apenas saborearam o café em silêncio, como se respeitassem a presença invisível de Leandro naquela mesa. Sabe o que estive pensando? Disse Christian, finalmente. Naquele show em Barretos, 1992. Vocês estavam estourados com Pense em Mim e nós acabávamos de lançar Nova York. Lembra do que Leandro disse nos bastidores? Leonardo sorriu, a memória vívida em sua mente. Ele disse, um dia vamos reunir todo mundo num palco só e fazer o maior show sertanejo que esse país já viu. Exatamente, assentiu Christian. E sabe de uma coisa? Talvez esteja na hora de realizar esse sonho dele. O café da manhã com Christian se estendeu por quase 2 horas. O que começara como uma conversa nostálgica se transformou em algo maior. Um projeto para homenagear Leandro em grande estilo, realizando o sonho que ele havia compartilhado anos atrás. Estou falando sério, Léo, insistiu Christian, enquanto pagavam a conta. Um mega show com todos vocês. Você, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, todos os amigos da época. Um tributo aos 25 anos sem o Leandro no estádio Serra Dourada. Leonardo considerou a ideia com seriedade. Não seria fácil reunir tantos artistas com agendas lotadas, mas por Leandro, sabia que todos fariam um esforço. Além disso, poderia ser uma oportunidade de levantar fundos para instituições de combate ao câncer, uma causa que abraçara desde a perda do irmão. Vamos fazer isso acontecer, decidiu finalmente, pelo Leandro. Despediram-se com a promessa de começarem os contatos naquele mesmo dia. Leonardo saiu do Mercado Central com um novo propósito, uma energia que não sentia há tempos. No caminho para casa, parou em um estúdio de gravação no centro de Goiânia, o mesmo onde ele e Leandro haviam gravado seus primeiros sucessos. O prédio havia sido modernizado, mas a essência permanecia. Na recepção, uma jovem atendente arregalou os olhos ao reconhecê-lo. Leonardo, que honra tê-lo aqui, exclamou ela, levantando-se. Bom dia, querida. O Marcinho está? Marcinho era o filho do antigo produtor da dupla e agora administrava o estúdio com a mesma paixão do pai. Sim, está na sala 3. Quer que eu o chame? Não precisa. Conheço o caminho, respondeu Leonardo com um sorriso. Caminhou pelos corredores familiares, passando por fotografias de artistas que haviam gravado ali. Entre elas, várias da dupla Leandro em Leonardo. Bateu levemente na porta da sala 3 e entrou. Marcinho, um homem de 40 e poucos anos, estava concentrado em uma mesa de mixagem quando Leonardo entrou. Ao vê-lo, levantou-se imediatamente. Leonardo, que surpresa boa, disse, abraçando-o com força. Estava justamente trabalhando em uma remasterização especial de Entre Tapas e Beijos para o aniversário de 25 anos. Parece que o universo está conspirando hoje, comentou Leonardo, sentando-se em uma das cadeiras do estúdio. Preciso de sua ajuda, Marcinho. Estamos planejando algo grande. Nos 40 minutos seguintes, Leonardo explicou o projeto do Mega Show em homenagem a Leandro. Marcinho não apenas se ofereceu para cuidar de toda a parte técnica de som, mas também sugeriu gravar um álbum ao vivo do evento. Seria histórico, afirmou Marcinho. E tenho algo que talvez você queira usar. Ele abriu um cofre na parede do estúdio e retirou uma caixa com fitas antigas. Meu pai guardou isso. São gravações de ensaios de vocês, conversas no estúdio, momentos que nunca foram ao público. Tem uma faixa especial em que Leandro fala sobre seus sonhos para o futuro da música sertaneja. Pensei em usar como introdução do show. Leonardo pegou a caixa com cuidado, como se segurasse uma relíquia preciosa. Posso ouvir? Marcinho assentiu e colocou uma das fitas em um equipamento especial. Após alguns segundos de chiado, a voz de Leandro preencheu a sala. Sabe o que eu mais quero, Léo?
Que nossa música una as pessoas. Que daqui a 20, 30 anos, as pessoas ainda se emocionem com o que a gente cantou. Que nossos amigos continuem levando essa música para frente, evoluindo, mas sem perder a essência. A gente está construindo algo grande aqui, mano. Algo que vai ficar. Leonardo fechou os olhos, absorvendo cada palavra. Era como se Leandro estivesse ali, compartilhando seus pensamentos mais profundos. Quando a gravação terminou, o silêncio na sala era carregado de emoção. É perfeito, disse finalmente. Vamos usar isso. Saiu do estúdio com as fitas e uma determinação renovada. Passou o resto do dia fazendo ligações, reunindo apoio para o projeto. Cada artista contatado respondeu com entusiasmo. Até mesmo Daniel, que raramente fazia apresentações desde a perda de seu parceiro João Paulo, confirmou presença imediatamente. À noite, voltou para casa exausto, mas com o coração leve. A família notou a mudança em seu semblante assim que entrou. Aconteceu alguma coisa boa, pai? Perguntou Zé Felipe, notando o brilho nos olhos do pai. Leonardo contou sobre o projeto do show e como todos haviam se mobilizado rapidamente. Em questão de horas, já tinham data confirmada, local reservado e os principais artistas confirmados. Vai ser em 2 meses, no aniversário dele, explicou Leonardo. E quero que você e seus irmãos participem também. A nova geração honrando o legado. Durante o jantar, a conversa girou em torno dos preparativos. A energia na casa era contagiante, como se um novo propósito tivesse surgido, transformando a data que normalmente era de tristeza em um momento de celebração. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Leonardo voltou ao seu estúdio particular. Colocou uma das fitas que Marcinho lhe dera em um aparelho antigo que ainda mantinha. A voz de Leandro, cantarolando uma melodia desconhecida, preencheu o ambiente. Nunca gravamos essa, murmurou Leonardo, reconhecendo uma composição que haviam criado juntos, mas que acabou ficando esquecida entre tantos sucessos. Pegou um caderno e começou a anotar a letra que Leandro cantava, complementando partes que faltavam. Trabalhou até a madrugada, dando forma a uma música que seria o ponto alto do tributo. Uma canção inédita da dupla Leandro e Leonardo, finalizada 25 anos após a partida de um deles. Quando terminou, olhou para o chapéu de Leandro que repousava ao lado da viola. Vamos fazer esse último show juntos, meu irmão, disse em voz baixa, do jeito que você sempre sonhou. Os 2 meses que se seguiram passaram em um turbilhão de atividades. O que começara como uma ideia durante um café da manhã transformou-se no evento musical mais aguardado do ano. A notícia do mega show em homenagem a Leandro rapidamente se espalhou pela mídia, gerando uma comoção nacional. Os ingressos se esgotaram em menos de 1 hora após serem colocados à venda. Leonardo coordenava pessoalmente cada detalhe, o repertório cuidadosamente selecionado, a sequência das apresentações, os arranjos especiais. A música inédita, batizada de Reencontro nas Estrelas, seria o grande finale, com todos os artistas no palco. Na véspera do show, uma sexta-feira, o estádio Serra Dourada já estava completamente preparado. O palco gigantesco, em formato de chapéu de cowboy, dominava o centro do campo. Telões estrategicamente posicionados garantiriam que todos os 50.000 espectadores pudessem acompanhar cada momento. Nos bastidores, uma área especial havia sido montada com fotos de Leandro e memórias da dupla, onde os artistas poderiam se reunir antes de subir ao palco. Leonardo chegou cedo para o ensaio geral. Ao entrar no estádio vazio, sentiu o peso da responsabilidade e a emoção do momento. Em menos de 24 horas, estaria realizando o sonho de Leandro. Um a um, os artistas foram chegando. Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Daniel, Christian, além de representantes da nova geração como Zé Felipe, Gustavo Lima e Marília Mendonça. Cada um trazia uma história, uma memória, uma conexão com Leandro.
O ensaio durou horas, com ajustes de som, posicionamento e transições entre as performances. Ao final, todos se reuniram no centro do palco para ensaiar Reencontro nas Estrelas. Leonardo havia gravado a parte de Leandro usando trechos das gravações antigas, criando um dueto virtual que emocionou a todos durante o ensaio. "Está perfeito", disse Chitãozinho, abraçando Leonardo. Ele estaria orgulhoso. Após o ensaio, Leonardo não voltou para casa. Preferiu passar a noite em um camarim preparado especialmente para ele no estádio. Queria estar sozinho, processar suas emoções, preparar-se espiritualmente para o dia seguinte. No camarim, organizou alguns objetos pessoais sobre uma mesa. O chapéu de Leandro, uma foto dos dois ainda crianças em Goianápolis e o manuscrito original da música Pense em Mim, com anotações à mão de Leandro. Sentou-se em um sofá, exausto, mas com a mente a 1000 por hora. Pegou o violão que estava apoiado na parede e tocou suavemente os acordes de Entre Tapas e Beijos, como se estivesse ensaiando uma última vez. "E amanhã é o grande dia, mano", sussurrou para a fotografia. Adormeceu ali mesmo, com o violão no colo e a foto de Leandro por perto. A manhã de sábado chegou com um céu azul perfeito sobre Goiânia. Leonardo acordou com batidas suaves na porta do camarim. Era Pedro, seu neto, que viera acompanhado de Zé Felipe. "Vô, trouxemos seu café da manhã e a roupa para o show", disse o garoto, entrando com uma bandeja. Leonardo abraçou o neto e o filho, sentindo o apoio familiar que sempre fora seu pilar desde a perda do irmão. "Como está se sentindo, pai?", perguntou Zé Felipe. "Como se estivesse prestes a fazer nosso primeiro show grande de novo", respondeu Leonardo, com um misto de ansiedade e emoção na voz. Enquanto tomava café, começou a ouvir o burburinho crescente do lado de fora. Fãs já chegavam ao estádio, muitos vestindo camisetas com a imagem da dupla, alguns carregando cartazes e faixas em homenagem a Leandro. Às 16 horas, 1 hora antes da abertura dos portões, todos os artistas se reuniram nos bastidores para uma confraternização. O clima era de celebração e emoção. Histórias sobre Leandro foram compartilhadas, muitas risadas e algumas lágrimas. Chitãozinho ergueu um brinde a Leandro, que nos ensinou que a música é eterna, mesmo quando nós não somos. Às 19 horas em ponto, com o estádio completamente lotado, as luzes se apagaram. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Nos telões, começaram a passar imagens da carreira de Leandro e Leonardo, desde as primeiras apresentações em pequenos palcos do interior até os grandes shows que lotavam estádios. A voz de Leandro, extraída da gravação que Marcinho havia encontrado, ecoou pelo estádio. "Sabe o que eu mais quero, Léo? Que nossa música una as pessoas, que daqui a 20, 30 anos, as pessoas ainda se emocionem com o que a gente cantou." Um feixe de luz iluminou o centro do palco, onde Leonardo apareceu sozinho, chapéu na cabeça, viola na mão. A plateia explodiu em aplausos e gritos. "Boa noite, Brasil", disse Leonardo ao microfone, sua voz embargada pela emoção. "Hoje não é um dia de tristeza. Hoje é um dia de celebração. Celebração da vida, da música e do legado do meu irmão, Leandro." Iniciou o show com "Não Aprendi a Dizer Adeus", a música que se tornara um símbolo da despedida. A plateia cantava em uníssono, criando um coral emocionante que ecoava pela noite goiana. A noite seguiu com apresentações memoráveis. Cada artista interpretou uma música da dupla, adicionando seu estilo pessoal, mas mantendo a essência. Zezé de Camargo e Luciano emocionaram com "Pense em Mim". Chitãozinho e Chororó trouxeram uma versão especial de Entre Tapas e Beijos. Daniel, solo no palco com apenas um violão, interpretou Eu Juro, de forma tão emotiva que muitos no público não conseguiram conter as lágrimas. Entre as apresentações, vídeos mostravam momentos marcantes da carreira da dupla e depoimentos de amigos, familiares e fãs. Em um deles,
O médico que acompanhou Leandro em seus últimos dias falava sobre a coragem e a dignidade com que ele enfrentou a doença, sempre preocupado em deixar um legado positivo. Na metade do show, houve um momento especial. Pedro, o neto de Leonardo, subiu ao palco para cantar Aquela Pessoa com o avô. O jovem, visivelmente nervoso, superou a tensão inicial e entregou uma performance emocionante que arrancou aplausos calorosos do público. Leonardo, orgulhoso, abraçou o neto ao final, sussurrando-lhe ao ouvido: seu tio estaria orgulhoso. À medida que a noite avançava, o clima no estádio ficava cada vez mais eletrizante. Artistas se revezavam no palco, alguns em duetos inesperados, outros trazendo interpretações inovadoras para clássicos da dupla. Finalmente, chegou o momento mais aguardado. Todos os artistas subiram ao palco para a apresentação final. Leonardo tomou o centro, segurando o chapéu de Leandro nas mãos. Esta noite foi mais especial do que eu poderia imaginar, disse ao microfone. Sinto a presença do meu irmão aqui, em cada nota, em cada voz, em cada aplauso de vocês. Para encerrar, queremos apresentar algo muito especial. Uma música que Leandro e eu começamos juntos há muitos anos, mas que nunca terminamos. Até agora. Os primeiros acordes de Reencontro nas Estrelas começaram a tocar. Leonardo iniciou o canto, sua voz madura carregada de emoção. No refrão, a voz gravada de Leandro se juntou à dele, criando um dueto que transcendia o tempo e o espaço. No telão, imagens de Leandro cantando se alternavam com cenas da dupla em momentos felizes. A plateia, inicialmente silenciosa pela surpresa e emoção, logo começou a cantar junto, mesmo sendo a primeira vez que ouviam aquela música. As luzes do estádio diminuíram e milhares de celulares se acenderam, criando um céu estrelado artificial. Na última estrofe, Leonardo colocou o chapéu de Leandro e apontou para o céu. Nosso reencontro virá um dia, nas estrelas ou em outra canção. O tempo passa, mas não apaga o que se guarda no coração. Quando a música terminou, um momento de silêncio reverente tomou conta do estádio, seguido por uma explosão de aplausos que durou vários minutos. Leonardo, visivelmente emocionado, abraçou cada um dos artistas no palco. Ao final, ainda com o chapéu de Leandro na cabeça, Leonardo fez um último agradecimento. Obrigado, Brasil, por manterem viva a memória do meu irmão. Obrigado por nos permitirem sonhar e realizar esse sonho. A música sertaneja está em boas mãos, com artistas que respeitam nossas raízes e abraçam o futuro. E obrigado, Leandro, por tudo que você me ensinou e pelo privilégio de ter sido seu irmão e parceiro. O show terminou, mas a multidão não parecia disposta a ir embora. Continuaram cantando as músicas da dupla, criando um coro espontâneo que ecoava pela noite. Nos bastidores, Leonardo foi recebido pela família inteira. Entre abraços e lágrimas de emoção, sentia uma paz que não experimentava havia muito tempo. O projeto, nascido de uma conversa nostálgica com Christian, havia se transformado em uma celebração monumental da vida e do legado de Leandro. Dias depois, já em casa, Leonardo recebeu os primeiros números. O show havia sido transmitido ao vivo para todo o Brasil, alcançando a maior audiência de um programa musical em décadas. As doações para instituições de combate ao câncer, incentivadas durante a transmissão, ultrapassaram todas as expectativas. A música Reencontro nas Estrelas já liderava as plataformas digitais e tocava incessantemente nas rádios de todo o país. Mas para Leonardo, o número mais significativo era outro. Durante o show, 3 gerações de fãs cantaram juntas. Avós que acompanharam a dupla desde o início, seus filhos que cresceram ouvindo as canções e agora netos que descobriam o legado musical deixado por Leandro em Leonardo. Numa tarde tranquila, uma semana após o evento, Leonardo voltou ao cemitério Jardim das Palmeiras.
O túmulo de Leandro estava coberto de flores frescas, cartões e lembranças deixadas por fãs que haviam assistido ao tributo. Colocou o chapéu de cowboy sobre a lápide, como fizera tantas vezes, e ajoelhou-se em silêncio. Desta vez, porém, não havia apenas tristeza em seu coração, mas uma profunda gratidão e a certeza de que a promessa havia sido cumprida. A música que criaram juntos continuava viva, unindo pessoas, atravessando gerações. Missão cumprida, meu irmão, sussurrou, enquanto o vento suave do cerrado balançava as folhas das árvores ao redor. Até nosso reencontro nas estrelas. 5 anos depois, o sol da tarde iluminava o estúdio de gravação recém-inaugurado no centro de Goiânia. A placa na entrada, em letras douradas sobre madeira de lei, anunciava: Estúdio Leandro em Leonardo, Escola de Música Sertaneja. Pedro, agora com 20 anos e uma carreira musical promissora, ajustava os equipamentos enquanto esperava a chegada dos primeiros alunos. Nas paredes, além das fotografias históricas da dupla que dava nome ao local, havia cartazes de shows recentes: Pedro em Tiago, a nova geração do sertanejo, e tributo anual Leandro em Leonardo. O projeto nascera após o sucesso estrondoso do show de homenagem realizado 5 anos antes. O que deveria ser um evento único tornou-se uma tradição anual, evoluindo para uma fundação dedicada a preservar o legado da música sertaneja e descobrir novos talentos em comunidades carentes do Brasil. Leonardo, agora com 65 anos, entrou no estúdio carregando 2 violas, a sua, já gasta pelo tempo e uso, e a de Leandro, cuidadosamente preservada, que agora seria usada como peça de inspiração para os jovens estudantes. Nervoso para a primeira aula, professor? Brincou com o neto. Pedro sorriu. Um pouco. Quero fazer isso direito, vô. Honrar o que vocês construíram. O documentário sobre Leandro em Leonardo, lançado no ano anterior, havia se tornado o mais assistido da história da música brasileira. Através de imagens raras, entrevistas e a música inédita Reencontro nas Estrelas, uma nova geração descobria a dupla que revolucionara o sertanejo décadas antes. A porta do estúdio se abriu e Zé Felipe entrou acompanhado de 15 adolescentes, todos bolsistas da Fundação Leandro em Leonardo, selecionados entre centenas de candidatos de todo o país. Estes são seus novos alunos. Pai, anunciou Zé Felipe, que agora dividia seu tempo entre a carreira musical e a administração da fundação. Leonardo observou os jovens, seus olhos brilhando de esperança e admiração. Lembrou-se de si mesmo e de Leandro, 2 crianças do interior com um sonho simples: cantar e tocar suas violas. Um dos garotos, tímido, aproximou-se de Leonardo com um caderno surrado nas mãos. Senhor, Leonardo, eu compus uma música, inspirada na história do senhor e do seu irmão. Será que o senhor poderia ouvir? Leonardo pegou o caderno com cuidado, como se segurasse algo precioso. As páginas continham versos escritos à mão, com anotações de acordes nas margens, exatamente como ele e Leandro faziam no início da carreira. Como é seu nome, filho? Perguntou Leonardo. Luiz José, senhor, respondeu o garoto. Meus pais me deram o nome verdadeiro do Leandro. Leonardo sentiu um nó na garganta. Pegou sua viola, sentou-se em um banquinho no centro da sala e fez sinal para que todos se aproximassem. Antes de começarmos oficialmente as aulas, quero contar a vocês uma história. A história de 2 irmãos que saíram de Goianápolis com nada além de 2 violas e muitos sonhos. Enquanto Leonardo falava, Pedro notou, pela janela do estúdio, uma estrela solitária brilhando no céu, ainda claro da tarde. Um fenômeno raro. Sorriu discretamente, lembrando-se do refrão da música que seu avô e seu tio haviam composto. Nosso reencontro virá um dia nas estrelas ou em outra canção. De volta ao círculo, Leonardo entregou a viola de Leandro ao jovem Luiz José. Esta viola pertenceu ao meu irmão. Hoje ela será tocada novamente. Mostre-nos sua música, filho.
Com mãos trêmulas de emoção, o garoto começou a dedilhar os primeiros acordes. Sua voz, ainda jovem, mas surpreendentemente potente, encheu o estúdio com uma melodia que, embora nova, carregava a essência das antigas canções sertanejas. Leonardo fechou os olhos por um momento, deixando-se transportar. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Ali, naquele estúdio, entre jovens talentosos e apaixonados pela música, sentia a presença de Leandro mais forte do que nunca. Não como uma ausência dolorosa, mas como uma influência viva e pulsante que continuaria a inspirar gerações. É assim que se mantém alguém vivo, pensou Leonardo, através do que ele deixou de melhor no mundo. Quando a canção terminou, houve um momento de silêncio reverente, seguido por aplausos entusiasmados. Leonardo abraçou o jovem compositor, seus olhos marejados refletindo o brilho da estrela solitária que continuava a cintilar lá fora, testemunha silenciosa de um legado que o tempo não conseguiria apagar.